Jovem Santana. Chegando por aqui, nos estúdios da BMC Channel e também para a Rede Everest, para todo o país aí, né, nas plataformas digitais também. Ó, nós estamos aqui hoje para trazer uma mensagem para a sua vida, para impactar, para mudar o rumo da sua história, tudo isso através da palavra, através da mensagem. E, bom, nesses dias eu compartilhei lá no Instagram, também nas demais redes sociais, um versículo em que Jesus falava, né? Algo muito impactante, realmente. Lá no versículo 38 de João 8. João 8, 38 diz assim: Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vocês, porém, fazem o que ouviram do Pai de vocês, né? E eu compartilhei esse versículo, muita gente até respondeu, agradeceu e tal, mas eles não sabiam que aquilo ali, na verdade, era uma isca, né? É que a gente costuma ler a parte boa do versículo, aquela parte que é interessante para nós, né? E aí, hoje eu trouxe os dois versículos anteriores, para que você possa entender por que do versículo 38. Bom, antes de chegarmos lá, eu quero agradecer a você que tem compartilhado, comentado, curtido, a você que está ouvindo a gente, seja através da frequência FM, da Rede Everest, seja também através da BMC Channel, na TV BMC Channel, seja pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, por onde você está assistindo ou ouvindo o Radiamante Nosso, muito obrigado. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família e transformando vidas. Bom, eu quero ler com você então agora os dois versículos anteriores, versículos 36 e 37, que diz assim: Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão, no entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. É doído, né? Mas calma, não vai embora não, fica aí, tá bom? Quando Jesus está falando isso aqui, ele está falando porque ele está prevendo a sua morte. Ele sabia que morreria, né, nos próximos dias. Então ele começa a pregar, falando que as pessoas estão seguindo ele não pela palavra dele, mas porque querem pão, porque querem multiplicação de peixes, porque querem as curas, seus milagres e tudo mais, e não propriamente para segui-lo. Então, quando ele está falando isso aqui, é porque os israelitas já se consideravam filho de Abraão, e por ser filho de Abraão, já tinha a promessa de salvação pelo Velho Testamento. Para eles era suficiente. Bom, nós não podemos julgá-los, nós também temos a nossa concepção de que por termos a graça, nós também já estamos salvos, nós já estamos tranquilos, né? E eu quero te trazer uma boa notícia. É uma boa notícia, sabe? Nós não temos nada garantido, porque não é mérito nosso. Salvação não é mérito seu, não é mérito meu, né? As bênçãos que Deus nos dá não é mérito seu, nosso. Ele nos dá pela sua misericórdia. E eu quero compartilhar essa palavra. É uma palavra de reflexão, é um pouco mais dura que o normal. O Radiamante veio meio assim, né? Mas é porque você sabe que a nossa missão é impactar a sua vida, fazer a ponte entre você e Deus através da palavra de Deus. E eu quero contar uma história. Agora sim, a coisa fica mais leve, fica melhor agora. Olha, você com certeza já viu que o programa de hoje é diferente, é especial. Eu quero falar agora, né, contar a história aqui de uma jornalista, né, uma profissional que eu tenho o prazer de conhecer hoje aqui e vai contar um pouco da sua história. Não dá para contar muito, né, em 40 minutos, mas ela vai poder contar um pouco do que tem feito nesses últimos tempos, né? A Tatiana... Bom dia. Bom dia. Tatiana Fedato. Fedato, ainda Isso. bem que você me ajudou, porque né? Fedato é de origem italiana? Italiana. Italiana, né? Imaginei, né? Eu até estava falando Venatio, né? Fedato, de qual lado da Itália essa origem, sabe dizer? Não lembro. Eu saberia, mas eu não lembro o nome da cidade. Tá, legal. Bom, você é jornalista, é isso? Não, eu sou formada em marketing, na verdade, e a comunicação apareceu para mim. E a gente vai descobrindo que a nossa missão de alma, né, com o tempo vai passando, né? E aí eu estava numa profissão onde eu era cerimonialista e descobri o dom da comunicação ali. Cerimonialista, que hoje é conhecido como MC.
Mestre de cerimônia. Não, então, é uma dúvida que muita gente tinha, realmente, no começo confundiu cerimonialista com celebrante de casamento, né? Sim. Que, na verdade, eu acreditava que cerimonialista devia ser a pessoa que fazia a cerimônia, né? Mas, na verdade, não. A cerimonialista é a pessoa que organiza eventos. Então, você pode ser assessora, você pode ser produtora, você pode ser só cerimonialista, né? Então, eu organizava eventos. E ali eu comecei, a comunicação começou a aparecer na minha vida quando eu comecei a entender que as pessoas precisavam entender o que era cerimonialista, a importância de uma pessoa para organizar todo o evento. E aí eu fiquei 12 anos nessa profissão e comecei a entrevistar fornecedores para ajudar o segmento, para fomentar o segmento e mostrar para as pessoas os BOs que davam nos eventos e que ninguém sabia. Você enxergou ali uma tendência. Segurava. Exatamente, eu fui a primeira a fazer isso. Que legal. E aí, quando você é a primeira no segmento, você primeiro é criticada, julgada, condenada, depois você é copiada e vira inspiração. Mas não tem Geralmente problema. É assim, né? Galilei disse que a Terra era redonda e quase matam ele em praça pública, né? Mas agora a gente vê que realmente é, né? Bom, Tatiana, e como foi, afinal, que você cismou, assim, tipo, você falou realmente que chamou a questão da importância da comunicação, mas ninguém cai do paraquedas assim, quero ser cerimonialista. Como é que foi isso aí? Quando eu comecei, então, quando eu saí da Vivo, quando eu era gerente de contas da Vivo, eu tinha um projeto de fazer a Practical Life, uma empresa que era... eu até brincava que eu era uma secretária sem vínculo, a tiracolo sem vínculo empregatício dos clientes. Então, eu fazia tudo o que eles pediam. Então, eu organizava guarda-roupa, cuidava da sua documentação, levava o seu carro para emplacar, fazia pesquisa de preço, enfim, fazia tudo, uma assessora pessoal. Esse nome bonito que você deu era um eufemismo para o faz tudo, né? Para o faz tudo, exatamente, eufemismo, exatamente. Aí eu montei essa empresa e veio no meu colo um cliente pedindo para organizar o casamento dela. E eu nunca tinha feito isso. E a pessoa falou, não, faça assim, porque você foi indicada, e se você foi indicada por fulana, eu confio em você. E eu não sabia nem cobrar. E eu não fui de desafio. É que você não tinha referência de outro preço? Não tinha referência, não sabia o que era, mas enfim, eu fui estudar. Quando eu comecei a ver que eu era boa no negócio, eu fui estudar e aí a coisa foi vindo, né? Então, um chamou o outro, indicou o outro, eu me tornei 12 anos nisso. Mas aonde que virou a chave, na verdade, disso? Quando eu comecei a entrevistar fornecedores e fomentar negócio, mostrar para as pessoas a realidade dos bastidores, e aí fez um boom no segmento, né? Muita gente começou a entender, eu contribuí para o crescimento da profissão, mas aí no meio do caminho não fiquei mais feliz. Foram 12 anos de trabalho, quando deu 10 anos de assessora, antes da pandemia, eu fui chamada por uma TV aqui em São José para fazer o que eu fazia no YouTube na TV. Então, eu entrevistava fornecedores de eventos, dava dicas e tal. Ele gostou muito e me chamou. E eu fui produtora de um programa chamado Mundo dos Eventos. Que legal. Estava dentro da sua área, dentro da minha área, já fazia aquilo, o mês era tranquilo. Basicamente, era o que você já fazia, agora com a ajuda de uma tela. De uma TV, exatamente. É uma TV pela NET, muito bacana, uma boa oportunidade que eu tive, agradeço demais. E dali veio a pandemia. E aí eu fui desligado um ano depois com a pandemia, né? Por conta dos custos, o programa custava, né, para a produção, porque eram produções externas também. E aí eu tinha um projeto, na verdade, chamado A Vida é Assim, que a TV não quis absorver, né? Porque, na verdade, os eventos já não estavam mais me dando brilho nos olhos, sabe? Sim, sim. E a gente tem que ter esse brilho no olhar, né? Não principalmente durante esse período da pandemia, que acabou diminuindo bastante a frequência, e aí você teve que migrar para outras áreas. Mas eu já tinha migrado, isso foi interessante. Antes da pandemia, eu já estava saindo da profissão e me tornando de verdade uma apresentadora, né? Legal. Mas ainda tinha que entregar os eventos, mas eu não fui mais atrás de eventos porque eu não queria mais. Aí eu saí da TV, voltei para o YouTube com um outro tipo de programa chamado A Vida é Assim, que entrevistava de A a Z. Né? Não inclusive, já é bem conhecido aqui na cidade, São José dos Campos. Eu não confesso, não assisti ainda, mas vou assistir. Já ouviu dizer? Já ouvi falar. A Vida é Assim. Muito legal, A Vida é Assim, muito bacana. O programa foram 111 episódios no ar. E aí, com A Vida é Assim, ficou 2 anos no... E aí eu me descobri ali, Jodel, que eu era uma comunicadora nata. E o povo agradou, tal, gostou, beleza. E aí a parte da cerimonialista ficou para trás, né? Porque quando não brilha mais os olhos da gente, eu pensei, eu vou sair dessa profissão antes que eu comece a decair.
né? Eu cheguei no momento da minha vida, uma profissão, onde eu me tornei uma referência. Que legal. Então, se você continua fazendo aquilo sem o brilho nos olhos, eu ia perder tudo aquilo que eu tinha conquistado. Né? O prestígio que o você prestígio, tinha. a referência, a reputação, né, de uma Em outras boa palavras, era melhor sair enquanto estava por cima, né? Exatamente, porque se eu quiser voltar, eu volto por Sim, cima. Nem também não com certeza. prejudico o sonho das pessoas, né? Você fazer uma Exatamente. coisa que você não gosta mais, muita gente sai prejudicado, né? Então eu tive essa decência e saí. E aí Deus foi me colocando outras oportunidades dentro da comunicação. O que vale a pena ressaltar foi uma belíssima visão, porque você não estava preocupada somente consigo mesma, mas em não também meio que desiludir o sonho de outras pessoas, que tinha você como referência. Exatamente, né? É uma responsabilidade, né, Jodel? Você pegar o sonho de uma pessoa, pegar o investimento emocional, financeiro dela e cuidar de um sonho e entregar de qualquer jeito. Eu falei, pensei, para entregar de qualquer jeito eu fico na minha casa, né? Porque não é só o dinheiro. Eu não trabalho pelo dinheiro, eu trabalho pela minha missão, né? Pelo meu legado, por contribuir com o outro. E cada vez mais, junto com a espiritualidade, junto com a palavra de Deus, eu não sou evangélica. Então você faz um pouco disso aqui espírita, também, né? Mas, de toda forma, eu procuro muito seguir tudo aquilo que eu acredito que Jesus deixou pra gente, né? Então, não é justo eu fazer uma coisa só por dinheiro, sendo que eu não estava mais feliz e automaticamente não ia deixar meus fornecedores, meus parceiros e meus clientes felizes, né? Sim. E aí eu migrei totalmente para a área da apresentação da Vida é Assim. Já que nós citamos A Vida é Assim, e a vida é assim mesmo, então, o que é que tinha, assim, de conteúdo, qual era basicamente o tema do programa A Vida é Assim? A ideia era mostrar para as pessoas o que existe e a pessoa escolher o que ela quer. Então, por exemplo, eu já entrevistei uma drag queen falando como que era a vida dela, já entrevistei uma bombeiro dando dicas de como evitar acidentes domésticos, já entrevistei deputado federal, ministros, explicando como que é o trabalho, já entrevistei alguém falando de marketing, já fiz uma temporada com os militares aqui no CTA sobre como é ingressar nessa área militar, já entrevistamos economistas, já entrevistamos numerologia, fiz uma temporada com terapias e oráculos. Então, assim, não tem cunho. Quando eu falo de A a Z, é isso mesmo. Entendi. Não tinha cunho nenhum. Você não tinha aquele preconceito religioso, Nenhum. trazia todo mundo e falava o que ele fazia. O que ele fazia. Aí a pessoa escolhe, olha, hoje ele é um numerólogo, esse aqui é um cientista, esse aqui é... E aí a pessoa que está assistindo, ela que vai escolher aquilo que ela quer. Né? Que legal. Porque a vida é assim, né? Então fez muito sucesso, fez 2 anos de programa, eu encerrei com ele em dezembro, porque aí em novembro eu fui contratada pela Rádio 99 FM de Taubaté. De Taubaté, uma das maiores rádios da região aqui, para quem não conhece. É a primeira, na verdade, porque ela faz 40, o grupo tem 80 anos, começou com a Rádio Difusora AM e se tornou depois, abriu a 99 FM de Taubaté. Então é a número 1 do Vale mesmo, no sentido de ser a primeira, né? E é uma rádio muito legal. Vale a pena ressaltar que é a número do Vale mesmo, quando a gente diz assim, parece até uma redundância. É porque todas as emissoras, né, têm esse costume, né? Então, ela é antiga mesmo, ela já estava aqui antes das outras chegarem. Antes das outras, né? 40 anos, né? Então ela é número 1 mesmo. Sim. E aí, eu fiz um programa lá, na verdade, no dia dos 100 anos do rádio, que fez em setembro, eu convidei uma apresentadora do rádio para vir falar o que é ser uma radialista. Ah, que legal. O que é ser uma radialista. E aí E o que é ser um radialista? Agora fiquei curioso. Porque... eu não sei, porque eu não sou, né? Na verdade, eu entrevistei. Sem querer ser, você acabou sendo. Exatamente. Né? A radialista, a locutora é aquela que só fala. E tem alguém operando aquela nave, aquela máquina cheia de botão. O radialista já é a pessoa que fala ou que só opera a máquina. Então, se fosse colocar, eu seria só uma locutora. Mas, na verdade, não é uma locução, porque não é um programa de música o meu é um programa de saúde. Então, eu parei com A Vida é Assim para me dedicar ao Saúde em Foco, que é um programa que estreou em novembro, ao vivo, na Rádio 99 FM, todos os sábados, das 8 às 9. Então, você pode acompanhar. Continua com isso. Então... A Vida é Assim parou, mas está tudo no YouTube, lá no meu canal. E que hora é? Das 8 às 9 da manhã. Ainda bem que não faz concorrência com Radiamante. Ah lá, então, pronto, você ouve das 8 às 9 da manhã, na 99, de Taubaté. Qual é o nome do programa? Saúde em Foco. Saúde em Foco. Aí você vai para a Rede Everest, né, lá no aplicativo Radinet, você pode ouvir por todo o Brasil e vai ouvir o Radiamante às 13 horas da tarde, tá bom? Combinado assim?
assim. Isso aí. E aí, continue. E Pois nesse é. Saúde em Foco, agora você consegue ter Agora aquilo eu- que você buscava? Sim, porque eu tô. Então, na verdade, assim, eu nunca imaginei fazer rádio. Então, quando eu fui fazer a entrevista lá com a apresentadora, o dono da rádio me viu, lógico, ele assistiu, né? Porque eu entrevistei a locutora dele, e ele gostou do meu trabalho e me convidou para fazer um programa lá. E eu falei, estou fazendo um programa de saúde. E é uma rádio muito legal, porque tem vários programas de vários segmentos. E de saúde você não encontra por aqui um programa legal. Tinha na TV Globo, Bem-Estar, né? Mas aí virou um quadro de 10 minutos. Achei muito triste isso. Então, no Vale é uma pessoa onde as pessoas têm a oportunidade de assistir pelo YouTube, porque pega em 11 cidades do Vale do Paraíba. A cobertura da rádio é muito grande. E também tem no YouTube. E o Saúde em Foco, ele fala de saúde. Então, eu entrevisto autoridades, prefeitos, secretários, autoridades da região, falando da saúde tradicional e da saúde holística, né? Então, a gente fala de saúde mental, espiritual e emocional, porque é tudo uma coisa só. Então, cada sábado eu levo um tema diferente, né? Então, por exemplo, sábado agora vai receitas saudáveis, né? Então, é um programa temático. Cada É um sábado tem um programa tema. sempre dentro de um assunto, né? Legal. Então, cada sábado tem um profissional, uma autoridade lá para falar. Então, sábado passado eu entrevistei o deputado Sérgio Victor, que foi autor de um projeto de lei na área da saúde. Ele Aí é chamei deputado, ele inclusive, por Taubaté por mesmo, Taubaté, né? Legal. Chamei ele, foi falar desse projeto, logo em seguida vem um médico falando do projeto. Então, a gente faz isso. Aí eu abro espaço para projetos sociais. Então, quem tem Muito projeto importante, social né? na área da saúde tem um espaço lá de 1 hora para falar do seu projeto. E um programa faz parceria com Taubaté e com Caçapava. Então, uma vez por mês, a Secretaria de Saúde vai no meu programa para falar o legado que está sendo feito no SUS para a população. Uma espécie de prestação de contas Total. no município. Isso E é um muito serviço bacana. de utilidade Importante. pública, né? Então, eu sempre defendi trazer para a população, para as pessoas, programas de qualidade, programas para as pessoas inteligentes, que querem se informar, que querem sair desses entretenimentos vazios, que tem muito por aí, no celular tem, esses aplicativos tem. Nada contra isso, mas, assim, dá a opção para a pessoa que quiser abrir a cabeça, que quiser se informar, ter um lugar para isso. Eu até brinco, gente, venha fazer sua consulta de graça. Hoje vamos entrevistar um oftalmologista, por exemplo. E está indo muito, muito bem. E aí vai para o YouTube, depois para o Spotify, para o LinkedIn, para o Twitter, para o Google Podcasts, aí sobe para todas as plataformas. Tem uma coisa que você mencionou aí, que eu acho que tem muito a ver com o que você vive, né? E que você buscou esse tempo todo, que é a questão da mudança das prioridades. Que eu acho que foi o que acabou levando você também a virar a chave, né? Sim. Eu percebo, você citou as redes sociais, eu percebo que as pessoas, elas têm colocado, né, muitas coisas que antes a gente colocava em segundo plano, hoje como prioridade. O status é uma delas, né? Por isso que as pessoas passam mais tempo até com a rede social do que conversando com o esposo, a esposa, os filhos, né? Pai, mãe. Então, eu acredito que isso que você falou, de mudança de vida, né? De sair dos eventos, passar pelo a vida é assim, é mesmo assim, e agora fazendo a Saúde em Foco, né? Foi realmente uma mudança de prioridade, porque você percebeu que as tendências estavam levando as pessoas para um caminho que não era o que você queria. Exatamente. E aí você, peraí, ajustou as velas. Ajustei, exatamente, porque o A Vida é Assim começou a muito terapeuta, médico, me procurar para querer ir no programa. E eu falei, bom, mas o programa ali não tem cunho partidário, religioso, nenhum viés. Então, se eu transformar a Vida Assim só em alguma coisa de saúde, eu vou perder a essência do programa. Então, eu achei melhor parar esse programa para voltar com ele em outro momento e levar essa demanda da galera de saúde que estava me procurando para o rádio. Pronto. Então, pronto. Eu Já falei, tinha ok. o leque de pessoas. Já tinha um leque, já tinha demanda. Tanto é, Jodel, que eu só tenho vaga para encaixar novos convidados em maio, Olha só. porque está tudo lotado. Tá com mais né? moral que o Radiamante, tá vendo? Aí, Imagina, não é isso, né? Porque eu estou numa mas é porque caminhada você já também, você né? já tinha muita gente já engatilhado ali, né? É uma caminhada, nunca é assim, né, Jodel? A gente vai construindo, né? E essa construção me fez conhecer o Herbert aqui da TV, que me convidou para fazer um programa aqui.
né? Que legal. E a princípio era o A Vida é Assim, que ele se interessou. O Herbert é um pescador, né? Ele é um cara que tem visão, consegue Que ter ele tem potencial visão, e traz pessoas exatamente. boas para essa equipe. Daqui a pouco, né, vai ter muita gente, não vai ter mais horário disponível aqui, né? Herbert, Já né? não tem, tá lotado, já amei, né, Herbert? Muito legal. Mas é porque E aí, só o que eu tem gente pensei? boa, graças Como a ele tem Deus. uma grade muito diversificada também, né, uma TV, né? Sim. E eu gosto muito de política, Opa, eu comecei a entender o seguinte: vamos levar um Mulher programa na política, de isso é bom política. ressaltar, hein? Olha, mulher na política está aqui, né? Mas eu não gostava, Jodel. Não Foi a gostava. pandemia que me ensinou a gostar. Porque eu legal. comecei a ver que a gente estava vivendo uma guerra de informação, onde um falava uma coisa e a verdade era outra. Eu falei, meu Deus, eu preciso estudar para não ser mais uma alienada. Eu sou uma comunicadora, eu acabo inspirando as pessoas, eu acabo sendo referência, né? E é muito legal que as pessoas falam assim, não, se a Tatiana seguiu fulano, é porque é bom. Se a Tatiana, não, nem Tatiana, é Fedato que eles me chamam. Se a Fedato convidou fulano, é porque Eles lembram do seu nome Então, pelo lado seria- mais difícil. Pelo lado mais difícil. Porque meu pai, né, minha família é Sei, daqui, sei. né? A Fedato Construtora é da minha família. Ah, que Todo legal. mundo conhece esse sobrenome. E aí eu pensei, poxa, já que eu gosto de política e já que eu tenho essa facilidade, vamos levar formação política, não informação. Informação é o BMC, é a BMC Notícias que já tem aqui. Isso. Quando eu apresentei para o Davi o projeto de trazer o Política Pode para cá, que vai estrear aqui na TV dia 27 de março. Opa, então a informação Em primeira exclusiva. mão. Você Olha teve aí. sorte, viu? Repete Primeira então aí, mão. vai. Então, aqui, dia 27 de março, às 8 horas da noite, toda segunda-feira, vai estrear o Política Pode. Comigo, Tatiana Fedato Andrade, mas não é informação, é formação. Então, como que vai ser? Toda segunda-feira, das 8 às 10 da noite, ao vivo, com a participação das pessoas, trazendo sempre um especialista aqui sobre a área. Então, um dia nós vamos falar sobre o que é política, outro dia sobre o que é o comunismo, o que é o socialismo, né? Quais são os direitos e deveres do eleitor, como funcionam as eleições, coisa que a gente não sabe. Por Aí. que você vota num deputado e é o outro que não ganhou que leva a cadeira? Se o Entende? seu programa tivesse estreado um pouco antes, talvez o Brasil tivesse em melhores condições. Pode né? ser, é verdade. Porque eu acho que essas coisas, Jodel, a gente tinha que aprender na escola. Sim, não é com verdade? certeza. A gente não aprende. Ou tem nenhum curso extra para a gente poder Política fazer. Não e existe. economia tinha que ser ensinado nas Eu também escolas. acho. Política, economia, primeiros socorros, Sim. né? Tudo isso tinha que ser ensinado. Então, e a gente vai chamar, então, qual é o papel das Forças Armadas na política? Qual é o papel da economia na política? Né? O que significa os ministérios? Né? O que faz cada coisa? Então, para a pessoa realmente se informar. Então, eu procuro dizer que quem vai me acompanhar não são pessoas que estão por aí. São pessoas que realmente querem, que têm cabeça aberta, que querem aprender, Como diz o ditado, evoluir. não são aqueles que não querem nada com a voz do Brasil, são aqueles que têm um propósito na que vida. tem um propósito na vida. Entendi. E esse é para aprender. Então, não sou eu que vou, eu só vou comandar, né, as 2 horas de programa, mas sempre um especialista. Eu fiz uma parceria com a Faculdade Santo Antônio de Caçapava, eu moro em Caçapava, né, que vai nos ajudar Então a você montar viaja essa muito, hein? pauta. Mora em Caçapava, tá todo dia praticamente indo para Taubaté, né? É. E agora vindo para E São agora, José eu também. era daqui na cidade, aqui, né, e moro em Caçapava faz 4 anos, mas eu viajava quando eu era propagandista, que eu viajava 22 cidades do Vale. Meu Deus do céu. E aí hoje eu entendi que não, né? Vamos trabalhar com aquilo que a gente gosta para deixar mesmo um legado para contribuir com a sociedade. Então, eu estou apostando muito, a TV BMC apostou nesse projeto, acreditou, vai estrear agora dia 27, eu conto com a presença de todo mundo, né? Então vai ser ao vivo. O primeiro Repete só o programa horário para quem não prestou 8 da atenção. noite, das 8 às 10 da noite, toda segunda-feira, estreando no dia 27 de março. Então, de dia e de noite, informação agora com a Tatiana Fedato, né? Exatamente. Não são notícias, tá? É claro que se tiver uma notícia muito importante, que é preciso a gente conversar para fazer as pessoas entenderem o que aconteceu, a gente traz a notícia da semana e debate sobre Mas isso. conhecimento é poder, né? Menino, essa frase é o slogan do meu programa. Jodel, que e não loucura tinha combinado isso. nada. Não Aqui é combinamos tudo- nada. É que eu sou o radiamante. Exatamente. Esse é o meu slogan. Política pode, conhecimento é poder. Tá vendo porque aí? é poder mesmo, né? Sim. Então, hoje, nessa guerra de informação... E eu sou uma cria disso. Como que eu entendi melhor o mundo, as pessoas, tudo que está acontecendo
estudando, lendo um pouco mais, né? Então, a pessoa que quiser se informar, quiser saber como que funciona, né? É só assistir o programa e sugerir. Então, é ao vivo por quê? A pessoa pode mandar informação. Ai, Tati, traz um profissional para falar sobre geopolítica, sobre legal. a guerra 9 de julho, por exemplo, é uma data que o Estado de São Paulo comemora e todo mundo sabe que é só feriado. Tem uma outra data que vai ficar feriado marcada na o quê? história também. 8 de janeiro. 8 de janeiro, Essa vai ficar na exatamente, história vai ficar na também, história. viu? O que aconteceu nesse dia 8? É importante falar, né? Por que as pessoas comparam o dia 8 com o dia 6 de janeiro do Capitólio, lá nos Estados Unidos? Foi quase a mesma coisa. O que foi aquilo? As pessoas não sabem, né? As datas comemorativas, por exemplo. Eu tenho 43, estive na escola Educação Cívica e Moral. Você acha que é mais novo que eu, não pegou essa fase na escola. Que explicava o quê? As datas comemorativas. 15 de novembro, proclamação da República. 7 de setembro, o povo não sabe o que é, só sabe que aqui é feriado. Não com essa matéria, mas na minha época do ensino fundamental, a gente já recebia essas Eu sou um pouco velho também. Ficar em cima do muro, eu acho que não leva a lugar nenhum. Até porque tem uma história do muro que não é muito boa. Eu conto uma outra oportunidade. Mas, Tatiana Feodato, para quem quiser conhecer seu trabalho, quiser conhecer o que você faz, falar com você, como é que faz, quais são os contatos e as redes sociais. Todas as redes sociais, tem 11 redes sociais, então LinkedIn, Twitter, Pinterest, Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, todas, né? Tatiana Feodato, a apresentadora, o mesmo nome. E ali você vai encontrar tudo que eu faço. A minha Tatiana Feodato, apresentadora. Então, ali você vai encontrar o Saúde em Foco, você vai encontrar os cortes nas redes sociais e vai encontrar a Política Pode também, tudo lá. E o meu telefone é o 997931040. Para quem quiser falar comigo, ser meu parceiro no programa ou na rádio, Repete. 997931040. DDD 12, porque Eu respondo, gente. Eu respondo. Tatiana, ó, foi um prazer. Detalhe, viu? O canal meu tem 3.600 seguidores orgânicos. Isso é muito legal, mas aqui pra região sem fazer propaganda, sem nada, né? É porque o povo realmente está gostando do conteúdo. O resultado desse bom, né? Tem sido bom. Então, ó, foi um prazer conhecer e conversar com você, né? Muito obrigado pelo tempo aí. Eu que agradeço. Gostei muito que você falou no início as suas palavras da Bíblia, né? A mensagem muito legal. A mensagem é boa com a palavra de Deus, né? É uma mensagem motivacional, mas motivada pela fonte certa. Pela fonte certa, exatamente. Gratidão pelo sucesso do seu programa. Gratidão pela Os seus programas, todos os projetos que são muitos, né? Então, virão muito mais. Para você que permanece conosco na Rede Everest, lá no Norte Nordeste do país, pelas redes sociais, também no podcast, YouTube, enfim, pelas plataformas. Muito obrigado. E sábado estamos de volta aqui, lembrando que todo domingo às 10 da noite tem reprise, hein? Estamos lá para compartilhar histórias, compartilhar a palavra e impactar a sua vida. Fica com Deus. Até mais. Tchau. Boa tarde para você que está ao vivo aqui conosco, nos acompanhando no Momento Alessia, pela Rádio Amante, pela Rede Everest e pela BMC Channel. Gostaria de agradecer você que está aqui nos ouvindo nesta tarde. Também queria agradecer ao nosso querido Jodel Santana, que acredita nesse projeto de educação financeira para o nosso país. E hoje nós queremos falar um pouquinho sobre dívidas pessoais. Mas aqui na Alessia, no Momento Alessia, nós falamos sobre várias coisas. Falamos sobre negócios, empreendedorismo, investimento, soluções de dívidas, economia, ou seja, tudo aquilo que acontece no seu dia a dia. Bom, hoje quem está conosco aqui é nossa especialista em planejamento estratégico, reestruturação para empresas, e também está conosco aqui a nossa especialista em soluções de dívidas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dívidas pessoais, né? E para isso, né, gostaria de chamar a Alessandra para que ela fale para nós um pouquinho sobre o que nós vamos falar hoje, o que a Alessia tem para nos trazer hoje para os nossos ouvintes. Boa tarde, Alessandra, tudo bem? Boa tarde, Leoni, muito obrigada pelo convite. Olha, hoje nós vamos falar sobre dívidas pessoais,
Só que vamos falar sobre dívidas pessoais que afetam o rendimento da sua empresa. Vou contar uma história que aconteceu conosco, né, com a Alessia, um cliente nosso que eu estava tratando, e enxerguei a necessidade de colocar uma pessoa do Alessia para me ajudar. E eu vou explicar o porquê. Olha só o que aconteceu, Leoni. Eu Conta tenho pra um gente, cliente, então, essa história, Alessandra. olha só, eu estava atendendo um cliente, ele tem uma borracharia, então é um negócio familiar, ele abriu junto com uma esposa, e ele queria fazer uma reestruturação, ele não estava entendendo por que ele não estava conseguindo ir para frente, porque ele não estava conseguindo potencializar, sendo que ele faz um bom trabalho, um bom serviço. E conversando com ele, fazendo a estruturação, a gente destrinchou tudo da empresa, nós vimos a parte de marketing, nós vimos a parte de a estratégia em relação à publicidade, nós vimos em relação ao atendimento ao cliente, a precificação. A gente estava vendo que estava tudo certo, precisava de alguns detalhes ali, alguns ajustes, que é normal isso acontecer, né? Um olhar clínico, né, técnico, enxerga muito mais do que quando a pessoa já está ali na rotina. E aí eu percebi, foi quando nós entramos na parte financeira da empresa. E eu percebi que quem estava controlando a parte financeira era a esposa dele. E ele não tinha o controle daquilo. Ele era ciente de que havia as movimentações, só que o que estava acontecendo? A esposa dele não estava separando o dinheiro de pessoa física do dinheiro de pessoa jurídica. Então, na cabeça dela, na gestão que ela estava fazendo, obviamente, né, de maneira autônoma, sem muito conhecimento, muito familiar, a gente percebe, né? O que ela estava fazendo? Ela estava contando que o faturamento da empresa era a renda que eles tinham, né, para poder gastar, enfim, pagar dívidas. E, infelizmente, isso vai gerando uma bola de neve e o furo estava aí. Como eu Alessandra, percebi? Ah, isso é muito comum acontecer nos pequenos negócios e principalmente nos negócios familiares, né? sim, muito comum. A composição da empresa, quando ela é familiar, cada um cuidar de uma área da empresa e não ter essa Uhum. visão sistêmica do negócio e a pessoa acabar não olhando, principalmente o gestor, o dono do negócio, aquele que, na verdade, domina o processo, acabar não olhando para o todo do negócio, Sim, justamente por ser familiar e por não querer gerar conflito. Isso você identifica exato. muito quando você está fazendo reestruturação ou planejamento estratégico de negócios? Muito, principalmente quando eu faço a reestruturação. Quando eu faço a reestruturação de um negócio, né, de uma empresa, eu percebo que a pessoa, a maioria das vezes, abriu um negócio com o intuito de ganhar dinheiro, mas não teve um preparo, não foi buscar profissionais para orientar. E o Alessio, ele faz isso, ele faz tanto o planejamento para que você atinja um objetivo dentro da sua empresa já formada, ajuda a criar um plano de negócio para a sua empresa que está iniciando e reestruturar aquilo que está desgastado dentro da sua empresa, né? Que foi esse o que nós estávamos fazendo naquele momento. E é muito comum, quando uma empresa é pequena demais, você empurrar com a barriga, você está dando certo, está entrando dinheiro, você vê que está entrando, né? Muito dinheiro, mas você não percebe como que está saindo tanto também, né? E para onde está indo, que foi o problema dessa borracharia específica. E vale ressaltar que o problema aqui, nós não podemos imputar a responsabilidade na esposa em específico, né? Muito vem pela falta de conhecimento, muito vem justamente pela ilusão que se cria quando se abre uma empresa de que o faturamento é o lucro da empresa, e não é, né? Leonie, que é gestora financeira, né, que faz BPO financeiro com a empresa, você tem know-how para poder, né, explicar e entender em relação a isso. O de hoje, em específico, eu percebi que antes mesmo de vir a empresa, estava vindo um problema de pessoa física, né? Um endividamento ali de uma pessoa que estava por trás de uma empresa. E foi quando eu decidi conversar com a Cíntia, que nossa sócia do Alessia, muito competente, busquei orientação com ela, e foi daí que surgiu a ideia, né? Nós três conversando sobre isso, surgiu a ideia da gente trazer, né, para os nossos ouvintes, para o público, quais seriam, né, as soluções em um caso como esse, né, Cíntia? Boa tarde, meninas. Boa Boa tarde para tarde. quem está nos ouvindo. Gente, só para vocês Exatamente. saberem aí, nossos ouvintes, a Cíntia Rodrigues é a nossa especialista em soluções de dívidas, e a Cíntia hoje vai trazer algumas
soluções aí para esse nosso cliente, né, Cíntia? O que aconteceu nesse negócio, mas principalmente nessa vida pessoal, e o que pode acontecer aí, que soluções que a gente pode dar para esse cliente e também para os nossos ouvintes, que também pode estar passando pelo mesmo problema. Bom, a gente percebe que o problema vem primeiro na vida pessoal. A empresa, ela é reflexo do dono, né? Então, se o dono não aprendeu a ter, falando aqui especificamente de finanças, se ele não aprendeu a ter esse controle financeiro, a cuidar do seu dinheiro, a fazer uma boa gestão, muito provavelmente, se ele tiver uma empresa, ele vai ter esse problema financeiro lá. E aqui a gente não quer colocar culpa, colocar um peso em ninguém. Essa mulher, que depois eu tive a oportunidade de conversar com ela, né? Ela estava fazendo o melhor que ela podia, com o conhecimento que ela tinha. Ela não estava agindo de má fé, né? Faltava conhecimento para ela. E aí a gente acabei entrando com ela em um processo para ajudar ela, primeiro a organizar a vida financeira, né? Resolver as dívidas que ela tinha pessoais, para ela estando bem estruturada pessoalmente, ela conseguir fazer um bom trabalho lá na empresa com o marido dela, né? E aí hoje a gente quer trazer aqui os 3 passos, né, que eu trabalhei com essa mulher e que quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo aí, se sentir essa necessidade, falar assim, nossa, eu percebi que eu estou cuidando do negócio da família, mas eu estou, às vezes, indo lá e assaltando a caixa da empresa, né? O que eu preciso fazer? Primeiro, você vai ter que olhar para a sua vida financeira pessoal. Não tem jeito, porque se tiver explodindo lá no pessoal, não tem como separar o racional do emocional. Você vai pedir ajuda no onde está mais fácil, e é a empresa, né? Então, quais foram os 3 passos que a gente fez com essa mulher para ela conseguir resolver esse problema? Primeiro passo foi trabalhar os comportamentos e os hábitos que estavam levando ela a se endividar na vida pessoal, porque era isso, ela tinha dívida, o dinheiro não dava, ela ia lá e pegava o dinheiro da empresa achando que era tudo dela, né? Então, foi entender o que ela está fazendo de errado na vida pessoal dela, né? Que ela deveria estar fazendo diferente e que está levando ela a se endividar. Aí a gente foi conversar, a gente passou por um processo ali de ver o que ela precisava mudar para conseguir ter esse controle. Beleza, mudou a mentalidade, os hábitos, o comportamento ali. O segundo passo foi olhar para os números dela, os números da casa dela, porque essa mulher não sabia quanto que custava a vida financeira da família, né? Qual que era o custo mensal de viver ali naquela casa. E isso é muito comum, né? A gente pegar pessoas, quando a gente fala de CLT, por exemplo, a pessoa pensa, eu tenho um salário de 5 mil, então eu devo gastar 5 mil por mês. E não, quando a gente vai fazer esse levantamento aí, às vezes ela gasta muito mais. Por isso que acaba entrando no cartão de crédito, no cheque especial, né? Então, era entender quanto que era o custo de vida dessa mulher, no caso dessa família, né? Porque ela respondia ali para a família. Então, primeiro passo, entender os hábitos, o comportamento. Segundo passo, olhar para esse orçamento. Com o que eles estão gastando? Aí entra a boa e velha anotação, né? No primeiro momento, ela teve que anotar, ver direitinho para onde que estava indo esse dinheiro, para aprender a tomar boas decisões com o dinheiro dela e da família, né? Sim. E o terceiro passo, aí sim, foi a gente olhar para essas dívidas, né? As dívidas que ela já havia feito, cartão de crédito, cheque especial, para ver a melhor maneira, dentro do contexto dela, dentro do contexto da família, a melhor maneira de solucionar essas dívidas, de quitar essas dívidas, sem precisar de um dinheiro externo, porque o dinheiro que ela estava pegando lá da empresa é um dinheiro externo, não era o dinheiro da família. E aí foi isso. A gente vê a melhor estratégia, a forma de negociar essa dívida, o que ela tinha que fazer para dentro do orçamento dela, dentro do planejamento, dentro do dinheiro que ela conta com ele ali por mês, ela conseguir incluir essa negociação dessas dívidas aí. Aí sim, a vida financeira ali, né, a saúde financeira da família pessoal estava organizada e ela passou a não precisar mais pegar dinheiro a mais da empresa. Se ela não tivesse feito essa organização pessoal, olhar para a vida financeira pessoal dela, da família,
iria continuar esse buraco sem fundo, porque não adianta, ela iria onde estava mais fácil. E, teoricamente, o mais fácil era o caixa da empresa, estava ali na mão dela, né? Então, foi esse processo que eu passei com ela e que, se a pessoa que está nos ouvindo aí identificou com alguma parte da história, é esse passo a passo que ela tem que fazer. Certo, Cíntia. Ou seja, o que a gente hoje observa que é um problema comum, né? Quando uma empresa, um negócio, ele é familiar, ele é pequeno, é comum de acontecer essa mistura de pessoa física com pessoa jurídica e muitas vezes aquela pessoa que controla o financeiro achar que a receita, o faturamento da empresa está dentro da família também, ou seja, a gente usa o termo, né, assaltar a empresa, né? Mas que é um problema que tem solução, né? Tem solução, basta você primeiro observar seus hábitos, saber como que você pode mudar os seus hábitos, seu comportamento primeiro em relação ao dinheiro, seus hábitos financeiros pessoais, olhar para o seu orçamento, para o seu custo de vida, estruturar o seu custo de vida, para depois você olhar para as dívidas e montar um planejamento, uma estratégia para quitar as suas dívidas. Aí vem a Cíntia, nossa especialista em dívida, que pode te ajudar com esse processo de quitação de dívida. Cíntia, obrigada por nos trazer de forma tão clara, né, a solução para essa nossa cliente e também para os nossos ouvintes, né, que estão nos ouvindo e pode estar se identificando com esse problema também, porque é muito comum na maioria dos pequenos negócios. Então, você, Alessandra, minha querida, obrigada, né, por trazer compartilhar conosco esse problema com o nosso cliente aqui dentro da Alessia e, de uma certa forma, como a gente identifica algumas coisas, a gente quer compartilhar com os nossos ouvintes, justamente por entender que isso faz parte do nosso dia a dia, mas tem solução, você não precisa ficar desesperado, principalmente com dívidas, né, Cíntia? E a Alessia está aqui para poder ajudar você, seja no seu negócio, seja na sua vida pessoal. E eu gostaria de agradecer a Alessandra, agradecer a Cíntia por estar conosco aqui nesta tarde, nos trazendo, né, compartilhando conosco um pouquinho da expertise de vocês aí no know-how do negócio de vocês, né? E agradecer também você que está nos ouvindo no Momento Alessia, né? Nós separamos esse momento especial para trazer um pouco mais de educação financeira para você, para o seu negócio, para a sua família. E se você tiver alguma dúvida, quiser deixar alguma pergunta sobre este assunto de dívidas ou sobre outro assunto, entre em contato conosco, né, nas nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no @Alessia Soluções. Estamos também lá no YouTube, no Alessia Soluções Financeiras. E se você quiser conversar conosco, você também pode nos chamar pelo telefone no 12 98144 5551. Repetindo, 12 98144 5551. Queria agradecer aos nossos ouvintes, queria agradecer à Rádio Amante, à Rede Everest, à BMC Channel. Afinal, nós não estamos falando sobre dinheiro, mas sobre a sua vida e sobre os seus sonhos.